Bom, vamos começar então nossa última aula sobre tecidos, né? Sobre a histologia. Vamos estudar nessa aula os tecidos cartilaginosos e ósseo. Primeira coisa, o tecido cartilaginoso, ele tem as seguintes funções. Primeiro, ele forma o esqueleto do embrião. Quando nós somos embriões, no começo do nosso desenvolvimento, nosso primeiro esqueleto é formado por cartilagem, que depois vai sendo aos poucos substituída por células ósseas, tá? A segunda função é a sustentação. Então, no nosso corpo, nossa orelha externa, nosso nariz, os anéis que tem na nossa traqueia e nos nossos brônquios, têm a função de sustentar estruturas do corpo. Tá? Além disso, as cartilagens também revestem extremidades ósseas. Então, nas pontas dos ossos, quando você come uma coxa de frango, é fácil você perceber isso. Na ponta do osso tem uma cartilagem encaixada lá. Essas cartilagens, essa cartilagem está em contato com outra cartilagem da articulação para não deixar os ossos ficarem em contato direto um com o outro, porque senão haveria um desgaste ósseo muito grande. As cartilagens que existem ali na extremidade fazem com que o atrito seja menor, tá? Além disso, os discos intervertebrais, a nossa coluna vertebral, ela é formada pelas vértebras, que são ossos, e entre as vértebras há discos intervertebrais, tá bom? Bom, quais são as características do tecido cartilaginoso? Isso é importante. Primeira coisa, a cartilagem é um tecido conjuntivo, tá? Então, como todo tecido conjuntivo, ela tem lá poucas células e muita substância intercelular. Ela é sempre consistente e elástica. Por quê? Porque a matriz dela é rica em colágeno e elastina, que são duas proteínas elásticas, mas bastante resistentes. A nossa orelha, por exemplo, ela dobra, o nosso nariz ele pode deformar, mas voltam facilmente à posição inicial, graças à elasticidade que eles têm. Tá bom? As células da cartilagem são os condroblastos, que são as células jovens, que secretam a matriz da cartilagem, que é toda a substância intercelular. Os condroblastos vão produzindo aquela substância e quando ficam adultos, eles ficam alojados em pequenas estruturinhas, pequenos espacinhos, e nesse momento eles passam a ser chamados de condrócitos. Lembre, o que é condro? Condro significa cartilagem. Condro é cartilagem e blasto é a célula jovem. Aqui condro, cartilagem e cito, célula da cartilagem. Tá? Depois, nós temos que lembrar uma coisa fundamental, uma característica da cartilagem. Embora os tecidos conjuntivos sejam bem vascularizados, a cartilagem é uma exceção. Ela é pouco vascularizada. Por isso que uma cartilagem rompida demora muito tempo para se regenerar, para cicatrizar. Porque como a quantidade de alimentos que chega nela é pequena, ela demora bastante para cicatrizar. Bom, então agora vamos ver como é que é a estrutura da cartilagem. Então nós temos aqui em rosa um pedaço de cartilagem. Você percebe essa parte rosa toda é a estrutura intercelular ou matriz da cartilagem, e essas bolinhas são os locais onde ficam os condrócitos, as células adultas da cartilagem, tá? Lembrando que a cartilagem não tem vasos sanguíneos, então em volta dela aparece um tecido chamado pericôndrio, que também é um tecido conjuntivo, que é rico em vasos sanguíneos, e é dele que vem os nutrientes, o oxigênio, etc., para que as células da cartilagem possam então se nutrir, tá bom? Vamos passar então para o tecido ósseo. O tecido ósseo ele tem algumas funções importantes, né? O primeiro deles é sustentação e locomoção. Então, o nosso esqueleto nos sustenta, nosso esqueleto interno nos sustenta, e além disso, junto com os músculos, são responsáveis pela nossa locomoção. Quando a gente vai mexer um braço, quando a gente vai andar, tudo isso é feito pelo nosso sistema locomotor, que é a união dos músculos com os ossos. Os músculos ainda protegem várias partes do nosso corpo, como por exemplo o crânio, que protege o nosso cérebro, a caixa torácica, que protege nossos pulmões e nosso coração. Tá? Uma outra função é abrigar o tecido hematopoético. Esse tecido é o tecido que produz as células sanguíneas e ele fica dentro de vários ossos do nosso corpo. Eles ficam protegidos lá dentro e produzindo células sanguíneas o tempo inteiro na nossa vida. Tá? Uma última fonte é que os ossos são reservatórios de cálcio. O cálcio não é importante só no osso para dar estrutura ao osso, mas também no sangue, onde ele é responsável, entre outras coisas, pela
coagulação sanguínea. Então, é importante nós termos cálcio no nosso osso reservado para mantê-lo rígido e também para que nós possamos ter uma boa coagulação sanguínea. Quais são as características do tecido ósseo? O tecido ósseo é um tecido conjuntivo também, tá? Ele é rígido porque a matriz intercelular dele é rica em fosfato de cálcio, além de outros minerais, como magnésio, por exemplo, tá? Então, o colágeno é a proteína que dá resistência ao osso, né? O fosfato de cálcio, potássio, magnésio são os sais e os íons que dão a rigidez a ele, tá bom? Que tipo de células nós encontramos no osso? Os osteoblastos, que são as células jovens e que secretam, que produzem toda a matriz intercelular. Os osteócitos, que são os osteoblastos depois de adultos, eles passam a ser chamados de osteócitos. Lembre que blastos são as células jovens, ósteo, osso, então as células jovens do osso. Os osteócitos, as células já adultas, maduras, e os osteoclastos são células que nós temos no osso que destroem o osso. Constantemente na nossa vida nós estamos destruindo o osso envelhecido, enfraquecido e substituindo por tecido ósseo novo, tá bom? Vamos ver como é que é a estrutura do osso? Então, olha só, um pedaço de osso, então aqui essa canal interno onde fica lá o tecido hematopoético que produz o sangue, e aqui nós temos a estrutura óssea. O osso também é envolvido por uma estrutura chamada periósteo, né? É a estrutura periférica ao osso, que protege o osso e fornece células que irão originar novos osteoblastos, novas células ósseas, tá? Os ossos, eles são formados por essas estruturas chamadas ósteons. Isso aqui é um ósteon. O que é um ósteon? São camadas concêntricas. O tecido ósseo vai se depositando em camadas, olha só. E no meio dessas camadas existe um orifício chamado canal central. Aqui passam vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, tá bom? Então essa é a estrutura de um osso do nosso corpo. Agora você vai fazer exercícios para ver o que você aprendeu. Vamos lá?